número 2. Enquanto você procura, Pastor Moisés, meu amigo, muito obrigado. Deus continue te abençoando poderosamente. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, verso 1 e verso 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto sagrado: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: ver estas pedras, estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Pode sentar, em nome de Jesus. E me dê um pouco da sua atenção aqui, eu vou ser bem breve. Amém? As criancinhas de Jesus aí, as criancinhas de Jesus, vamos fazer silêncio em nome de Jesus. Amém? Glória, não tem como segurar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto que eu li, ele foi escrito pelo evangelista Marcos. Marcos, ele foi um evangelista. Quando você estuda a teologia e vai mostrar acerca da pessoa de Marcos, é bem verdade que o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte para compilar seus evangelhos. Marcos não andou com Cristo. Marcos era discípulo de Pedro, assim como Lucas também não foi testemunho ocular dos feitos de Jesus. Ele era discípulo de Paulo. E esse evangelho foi escrito cerca de 58, você pode pegar Dr. William Barclay, F.F. Bruce, Champlin, William Hendricks, que são um dos maiores estudiosos de Novo Testamento de todos os tempos. E todos são unânimes em dizer que esse evangelho foi o primeiro evangelho que foi escrito. E há quem diga que aqui só tem a mão de Marcos. Como assim, pastor Narciso? Pedro narrava, falava e Marcos compilava. E o evangelho de Marcos, ele é singular, porque ele vai apresentar Jesus como servo. Mateus apresenta Jesus como Messias, como rei que vinha libertar Israel do sétimo cativeiro, que agora é o romano. Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem, vai enfatizar a humanidade do Filho de Deus. João vai ser ousado e vai apresentar Cristo como Filho de Deus. Ele trabalha no seu evangelho a divindade de Jesus. Mas Marcos vai trabalhar a humanidade de Cristo. Por quê? Como seus destinatários são romanos, não é muito proveitoso para Marcos apresentar Cristo como um rei, porque Roma tem um rei, César. Então ele vai apresentar Cristo como servo sofredor. Olhe para mim, por favor. Quando você estuda a cultura judaica, você vai observar que os judeus estão esperando dois Messias. O primeiro Messias é o Barbacha, é um termo escatológico que significa o Filho de Deus que vem em glória e vem tirar, baseado em Daniel capítulo de número 11, que era o príncipe do Senhor, um rei, o Messias, um ungido de Deus, queria libertar Israel do seu cativeiro. Mas o outro termo era o Ebed-Yavé, onde Isaías no capítulo 53 vai mostrar que o Filho de Deus vinha de forma de um servo sofredor. E é dessa forma que Marcos vai apresentar o Senhor Jesus na sua narrativa. É interessante que o capítulo 13 de Marcos, juntamente com o capítulo 24 do Evangelho de Mateus e o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, vão estar entre o sermão escatológico de Cristo. Cristo vai estar dando suas últimas instruções e vai falar acerca da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem e do princípio das dores. Esse sermão aqui que está na minha frente é um sermão escatológico, é um sermão do fim. São as últimas instruções de Cristo, porque agora está, a partir do capítulo de número 13 do Evangelho de João, pastor Moisés, Jesus está vivendo a sua última semana na face da terra. E agora João vai mostrar que Jesus está comendo a sua última ceia, a sua última Páscoa. A partir do capítulo de número 12 do Evangelho de João, Jesus vai à casa de Lázaro depois de ressuscitado, come da última Páscoa. E a partir do capítulo de número 14,
que foi o hino que eu cantei, o primeiro, não se turbe o vosso coração. O 15, o sermão da videira. O 16, a vinda do Consolador. O 17, a ação sacerdotal. O 18, que é Cristo no Getsemane, ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E Marcos vai narrar que Cristo está caminhando e indo em direção a Jerusalém. As suas horas estão chegando ao final. Olhe para mim, por favor. Deixa as crianças no culto delas lá. Olhe para cá. E Cristo agora tem 12 homens. Quantos homens? Quantos homens? 12 diamante bruto para lapidar. Sabe o que é interessante, irmãos? É que quando Cristo pisou na terra, e ele era o Filho de Deus encarnado, você pode dar um glória a Deus por isso? Havia uma grande expectativa dentro de Jerusalém. Por quê? Todos os profetas messiânicos, os profetas veterotestamentários, os profetas do Antigo Testamento, liberaram uma palavra profética, uma profecia, principalmente profetas messiânicos como Jeremias e Isaías, e disseram que quando Cristo estivesse na terra, teria que acabar o sofrimento e começar uma nova era. O judeu entende isso como era por vir, a era do bem, a era do avivamento, a era onde Roma perderia o seu poder e começaria uma nova fase, onde o Messias se instalaria, colocaria um reino terreno e agora viveríamos um tempo muito maravilhoso. Só que, para que houvesse digamos assim, um endurecimento, como diz Paulo, a partir do capítulo de número 11, na carta aos Romanos, Cristo vai contra todas as probabilidades, pastor. Por que, pastor Narciso? Olhe para cá para você entender. Porque estava esperando que Cristo fosse para a capital, e ele vai para o interior. Estava esperando que quando Jesus pisasse na terra, ele fosse lá no templo, pastor Moisés, que é esse templo do versículo 1 e 2 que nós lemos, e falasse assim: vou fazer a minha equipe de trabalho para andar na Palestina e pregar um novo reino. Só que estava esperando que ele fosse escolher doutores, saduceus, escribas, fariseus, que compunham o sinédrio e eram a nata da sociedade judaica. Mas olha isso, para a infelicidade deles e para a sua felicidade, olha a equipe de trabalho de Jesus. Bora, ladrão. Vou repetir. Bora, ladrão. Bora, pescador. Bora, cobrador de imposto. Ou seja, Cristo escolheu os piores dos piores dos piores. Dr. Augusto Cury foi estudar a mente de Cristo. Passou 20 anos ateu e caiu na besteira, no bom sentido, de estudar a mente de Jesus. Resultado, de 20 anos de ateísmo, ele vira crente. Dá um glória aí em nome de Jesus. Ele olhou e disse assim: era impossível dentro da psiquiatria, da psicanálise, dentro da ciência, dar certo a equipe que Cristo escolheu para dar certo. Ou é duas coisas: ou é Cristo é um charlatão, ou ele é o Filho de Deus. Levante a sua mão direita aí para ajudar o pastor. Isso, irmão. Se solte que você está na sua casa, o visitante sou eu, tá? Levante a sua mão e diga assim: eu estou aqui. Não escutei, diga: eu estou aqui, porque creio que ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Se é para ele, bate mais forte. Olhe para mim. Eu li com vocês dois versículos. E eu quero me prender somente neles. Vou ser bem breve. Jesus está caminhando à frente esse templo aqui. Ele é um dos maiores simbolismos da cultura judaica. Esse templo foi levantado primeiro por Davi, ou melhor, por Salomão, e foi destruído em 586 a.C. por Nabucodonosor. Depois Zorobabel levanta a segunda casa, na profecia do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Você vai só ouvir Bíblia, porque eu só trabalho com Bíblia. Ageu capítulo 2, versículo 9, dizendo que a glória da última casa será maior que a da primeira. Só que esse templo aqui, ele foi embelezado por Herodes o Grande. Só para você ter uma ideia, aqui nesse templo tem moeda própria, sistema monetário próprio, polícia própria, faculdade teológica, tudo pronto. Ou seja, aqui é importante, olha isso, para as 3 principais religiões do planeta Terra. Aqui nesse lugar é importante tanto para cristãos, como para judeus, como para muçulmanos. Por quê, pastor? Porque os judeus acreditam que Abraão teria levado Isaac para ser sacrificado aqui.
Os muçulmanos, hoje lá é uma mesquita muçulmana, a mesquita de Al-Aqsa, o segundo maior fundamento do islamismo, do Islã. Acreditam que na pedra que os judeus dizem que foi Isaac, foi Ismael, o primeiro filho de Abraão com H. E para o cristão, por que é importante? Porque Jesus, quando estava na frente desse templo, pastor Moisés, na frente desse monte, ele olhou para o discípulo e falou: aqui nesse lugar eu vou voltar. Você pode dar um glória a Jesus aí, irmão? Se eu falasse casa e carro novo, tu dava glória mais forte, né? Vou te dar mais uma chance. Jesus disse: aqui nesse lugar eu vou voltar. Olhe para mim, Jesus está caminhando em frente ao templo, pastor Moisés. E os discípulos são judeus. São o quê? São o quê? São judeus. E ainda há algo do judaísmo intrinsecado neles, dentro deles. E eles olharam talvez uns para os outros, eu quero ser fiel ao texto que eu li, e disseram assim: vamos impressionar ele. Jesus vai chegando na frente do templo, olha isso. Eles olham para Cristo, só para você ter uma ideia. Flávio Joséfo viveu no tempo de Cristo, o maior historiador judeu de todos os tempos. Disse que tinham pedras lá, que pesavam 3 toneladas. Era algo todo no mármore. Pesquise na internet depois, o templo de Herodes. Você vai ficar abismado com o tamanho do monumento. Quando Jesus chega na frente do templo, os discípulos olham para ele e falam: mestre, olha essa casa de oração, olha esse templo, com o peito tufado, pensando que Jesus ia dizer: nossa, vocês realmente merecem todo o respeito da humanidade. Jesus olha para o templo e fala assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Pastor, entre comigo no texto. Eu te conheço, viu? Daqui a pouco eu converso contigo, meu cajubense. Rapaz, não nega. Olhe para mim. Aleluia. Olhe para cá. Escute isso. Para você ouvindo isso agora, é lindo. Você até deu glória. Mas quando Jesus lança essa palavra, é impossível acontecer. Primeiro, que não tem guerra. O contexto aqui é de paz. Roma dominou todas as nações, embelezou o templo dos judeus e disse para eles assim: eu só quero o dinheiro de vocês, só paguem os impostos e vocês podem adorar quem vocês quiserem. Quando Jesus olha para o templo e fala assim: não ficará pedra sobre pedra, são duas coisas: ou ele é louco ou ele é Deus. Por que eu comecei o sermão aqui assim, dessa forma? Porque eu quero te provar nessa noite. Se bem que eu não preciso te provar nada, que quem te convence é o Espírito Santo. Mas eu quero te mostrar nessa noite, biblicamente, que tudo que Cristo fala é digno de confiança. Levante a sua mão direita, você pode me ajudar. Todas as profecias que foram faladas pelo Filho de Deus são dignas de confiança. E tudo que ele falou, com a mão levantada ainda, e tudo que ele falou aconteceu e ainda vai acontecer. Aleluia. Você pode dizer amém? Diga amém. Capítulo 13, versículo 2. Abra sua Bíblia, que quem tem poder é a palavra, não é o pregador. Marcos 13, 2. Quem encontrou, diga amém. Leia comigo a primeira profecia. Mas Jesus lhes disse: ver essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo de número 3. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Sabe o que é interessante? Que quando Cristo fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olhe para mim. A narrativa seguinte diz que Pedro, André, Tiago e João chamam ele em particular. E diz assim: mestre, nos conta essa história direito. Que o Senhor, quando estava pregando lá no sermão, na frente do templo, disse que não ficaria pedra. Quando é que isso vai acontecer? Aí Jesus fala: sente aqui, que eu quero dizer para vocês algumas coisas. E ele começa a falar acerca dos princípios das dores. Versículo de número 6. Aleluia. Muitos virão em meu, dizendo: sou eu, e enganarão a... você ouvindo agora tem outra conotação. Mas quando ele disse isso aqui, o cristianismo era uma seita. Tinha 12 homens, pastor Moisés, só.
E muitas seitas tinham se levantado, que Atos capítulo 4 e 5 vai narrar, Teudas, Judas o Galileu, e sumiram. Quando Jesus abre a boca, ele tem 12 seguidores. Quantos? Ele fala, muitos virão em meu nome. Talvez alguns dos discípulos pensaram no seu coração, quem ele pensa que ele é? Para dizer que daqui a algum tempo vão entrar pessoas aqui em Jerusalém para dizer que são ele e não é. Agora escute, é muita coincidência, melhor, é muita cristocidência. Hoje, 2000 anos depois, o cristianismo ser a maior religião do planeta Terra. Como assim, pastor? 2-0 para Jesus. Primeiro, olhe para mim. Na primeira profecia ele fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tito entrou em 70 depois de Cristo em Jerusalém. Sabe quantos judeus morreram? 600.000 judeus. Forçou as mulheres, matou, morreram de fome. As grávidas tinham seus filhos arrancados da barriga e eram colocados aves dentro do seu ventre. Como era que Cristo sabia disso, pastor? Olhe para o seu irmão aí, crente, em nome de Jesus, por favor. Olha, crente, e diga para ele assim, simples. Não escutei, diga simples. Ele era o Filho de Deus. Aleluia. Eu estou dizendo, presta atenção. Ou ele era louco, ou tinha algo diferente nele. Porque a primeira que ele falou vai ser derrubada, e 70 cumpre. Ele prossegue a profecia, versículo de número 8, com a Bíblia aberta. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas são o princípio das 13:9, leia mais uma. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. 4-0 para Jesus. Ele acertou que o templo ia cair. Ele acertou que se levantariam falsos profetas. Ele acertou que haveriam sinais na terra e fora da terra. Ele acertou que os próprios discípulos seriam levados e cumprem Atos 4 e 5 diante de tribunais. Era o próprio Filho de Deus. Aí ele lança uma palavra para a igreja. Leia o verso 13, você já pode ler dando glória, que tu vai entender. 13. Ele abre a boca e diz assim, ó: sereis odiados de todos, por causa do meu, mas aquele que perseverar até o fim. Segura e olhe para mim. Me ajude a pregar. Não é um monólogo, é um diálogo. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele assim: você está esperando Jesus? Não liberou glória? Dá mais uma chance, vai. Olha de novo e pergunta: você está esperando o Messias? Não faça melhor. Olhe para ele e pergunte: você acredita que ele vai voltar? Gostei da irmã ali atrás, que ela olhou e disse: eu acredito com convicção e certeza. Levante a sua mão. O maior acontecimento que está para acontecer na tua vida não é tua casa própria, o teu carro, um apartamento ou uma bênção. O maior acontecimento é esse céu rasgar e o Messias aparecer para voltar à sua igreja. Ei, segure, levante a sua mão direita. Eu vim pregar nessa noite aqui para uma igreja que está esperando o arrebatamento acontecer. Eu vim pregar nessa noite, é para você dar glória a uma igreja que está esperando o noivo vir buscar a sua noiva. A partir do verso de número 14, olhe para mim. A grande tribulação vai ser começada a falar. Leia o verso 14 comigo para mim te explicar. Quando pois virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem ler entenda. Então os que estiverem da Judeia, fujam para os montes. Escute isso, olhe para mim. Essa profecia aqui, pastor Moisés, ela tem três tempos. Quando Jesus falou isso, o Antíoco Epifânio entrou e matou uma porca no santo lugar no templo.
Em 70 depois de Cristo, Tito entra e se cumpre nele. Só que agora falta se cumprir a última parte. Pergunte como, pastor? Pergunte como, pastor? No anticristo. O que eu tenho para te dizer, que a tribulação que está para vir agora sobre a terra, nem se compara com a de Antíoco Epifânio e com a de Tito, mas será muito pior. Viu? Porque quando o anticristo se manifestar, você conhece a história. Se não tiver na mão direita ou na testa a marca, não come, não bebe e não vende. A Bíblia diz que no vale de Meguido, no Armagedon, o sangue vai bater no freio da boca do cavalo. Se a primeira guerra matou 33 milhões, a segunda quase o dobro. O que você acha que vai acontecer agora? Onde nós estamos vivendo uma fase de guerra química e biológica. Olha aí, o coronavírus, que todo mundo sabe que foi criado dentro de um laboratório. E a Bíblia está dizendo, olha, te prepara, persevera, que o que está por vir, você e eu não podemos suportar. Tanto que o próprio Cristo vai abrir a boca e vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, os próprios escolhidos não suportariam. Amém ou não amém, crente? Aí escute, mas pastor, eu escuto isso desde quando? Não, vou fazer melhor. Vou perguntar e tu me responde mais uma vez, eu te respondo de volta. Você está esperando Jesus, sim ou não? Vivendo desse jeito que tu vive? Acabou, glória, irmão. O pastor pergunta, está esperando Jesus? Estou vivendo desse jeito que vive a fé cristã. É mentiroso, tem mulher na rua, fofoqueiro. Quer ver uma coisa? Deixa eu falar. Quando eu pergunto, você espera Jesus? Você fala sim, e eu digo não. Por que, pastor, o senhor é doido? Não, estou sendo lógico. Porque se tu estivesse esperando Jesus, tu não vivia desse jeito que tu está vivendo. Jesus está vindo buscar uma igreja santa, redimida, preparada, regenerada, eleita, convertida, santificada, justificada, adotada, que persevera. Aleluia! Escute isso, só que agora nós estamos vivendo uma... aí você pergunta assim, mas pastor, olha isso. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 18, após falar sobre o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 52 ao verso de número 58. Em Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre arrebatamento, que os corpos seriam transformados, no final da discussível ele lança um versículo que me chama muita atenção. Qual, pastor? No verso 18 do capítulo 4, depois de falar de arrebatamento, o pastor Moisés, ele abre a boca e fala assim: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Olhe para cá. Quando você escuta uma mensagem como essa, te dá medo ou tu te alegra? Quando o crente está fora do alvo, quando a pessoa não se encaixa no que a Bíblia pede como padrão, quando ele ouve uma mensagem como essa, enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo acusa na mente dele, dizendo: olha, falta consertar aqui, falta melhorar aqui, falta ajeitar aqui. Mas quem está na posição, ele olha e diz: Maranata! Porque não existe melhor pregação do que essa. Pergunte qual, pastor? Jesus está voltando. Só de pensar, Jesus voltou, não vai ter CELPA, não vai ter boleto, não vai ter doença, não vai ter luz para te pagar, só, tá vendo? Já te alegro. Prestação, já te alegra. Agora escute isso, olhe para mim. Os crentes, desde quando se entenderam como crente, pastor Moisés, estão nessa força aqui, pastores, de
dizendo: Jesus está voltando, Jesus está vindo. Aí só que tem alguns aqui do nosso meio que estão entre nós, mas não são do nosso. Você está doido, pastor? Não, eu gosto de Bíblia. 1 João, capítulo de número 2, versículo 19. Saíram do nosso meio para que ficasse manifesto que não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceriam conosco até o fim. Olhe para cá. Você não é o primeiro que vai duvidar disso. Escute. Noé passou 100 anos dizendo: entre na arca, vai chover. Olha que falaram para ele: louco, até que choveu. Jeremias se levantou na Babilônia dizendo: Nabucodonosor vai entrar aqui. Olha o que disseram para ele: louco, até que Nabucodonosor invadiu lá. A mesma coisa aqui no tempo de Tito. Disseram: esse templo é indestrutível, ninguém entra aqui, ninguém derruba. Tito entrou, se cumpriu, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. E hoje, pastor, a mesma coisa. Os homens de Deus têm assumido essa tribuna, as mulheres de Deus têm assumido essa tribuna. Deus tem usado porta-vozes para dizer: te conserta, te converte, melhora, eu estou voltando. Olhe para mim. Você está preparado para ouvir? Diga amém. Só que a gente vive uma geração que nós mudamos os valores. Como assim, pastor Narciso? Olhe para cá. Agora o culto não é mais para ele. Agora o culto é para nós. Como assim? Repita comigo a palavra adoração. Adoração. A palavra adoração no grego é a palavra prosconeu e a palavra latreu. Ambas significam, no original, traduzida para a tua Bíblia, como adorar ou como servir, o português. No grego, prosconeu e latreu significa render, prostrar, oferecer, beijar o pé, se prostrar de joelho. Biblicamente falando, você não vem aqui receber, você vem aqui dar. Olha para o teu irmão, olha, fica com raiva, não tem problema, pode olhar feio para mim. Olha para ele e fala assim: o que tu veio trazer hoje aqui para o Senhor? Olha para cá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, falando o que não deve, fazendo o que não deve, vendo o que não deve, falando o que não deve. E chega no culto desse: Deus me enche de quê? Parece que é outra igreja que eu estou pregando. Agora o Glória estava eufórico. Olha o que Paulo diz: um chegava com profecia, outro com cântico, outro com língua estranha, outro com palavra, outro com louvor. Com que tu chegaste hoje aqui? Nós pegamos Deus, colocamos Ele numa bolha, fazemos dele o nosso comerciante, exigimos dele o que não queremos, quando na verdade Deus está dizendo: eu trato com pessoas que obedecem a minha palavra. Aqueles que guardam os meus mandamentos e me amam, aqueles honram os meus estatutos. Quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar que Deus não é prioridade na tua vida. Você está vendo um filme de Hollywood de 3 horas. De quantas horas? 3 horas. Tu não pisca, tu não vai no banheiro. Se alguém passar na tua frente, tu joga o controle. Pergunte por quê? Porque tu está fazendo aquilo com prazer. Pega uma bacia de açaí com charque assado paraense, come e repete, sim ou não? Açaí com mortadela, repete ou não repete? Porque está fazendo com prazer. Aí pega a Bíblia 10 minutos. Quantos minutos? Quantos minutos? É simples, olhe para mim. Segure as palmas. Teu prazer não está aqui. Aí chega no culto, acha que Deus é obrigado a mudar o cativeiro, mudar marido, mudar filho, libertar. E Deus está dizendo nessa noite: muda você. Levanta tu que dormes, te coloca de pé, volta a marchar, volta a fazer as primeiras obras, e eu falarei contigo. Sente.
Levante a sua mão direita e eu recebo autoridade nessa noite aqui. E eu não vim pregar baseado em filosofia humana, eu vim na autoridade do Espírito nessa noite, nesse lugar. Ou nós estamos esperando o arrebatamento, ou nós seremos engolidos pelo anticristo. Deus não vai levar a placa de igreja, a igreja somos nós. Levante a sua mão, porque Deus me dá autoridade. E eu libero uma palavra profética nessa noite, dizendo: eu levanto o exército da última hora, aqueles que irão pregar cruz e arrependimento. E se você crê nessa palavra, abre a boca e dê um brado de glória para Jesus. Olhe para mim. Vou voltar para o texto aqui. Quando começou a pandemia, olha aqui, crente, 3 meses de isolamento. Aí os ateuzinhos metidos a besta foram para a internet. Olha isso. Cadê o Deus dos crentes? Não é os crentes que oram e Deus cura? Por que não cura agora o vírus? Quem viu isso, levante a mão. Olhe para mim. Não entende nada de Bíblia, não entende nada de dom, não entende como Deus age, não entende nada. Deus deu esse privilégio para você entender. Segura. Eles são tão idiotas, desculpe a palavra chula, que eles esqueceram que a igreja não é isso aqui, ó. Só aqui entendeu, vou pregar para cá. Eles não entenderam que a igreja é você, que a igreja sou eu, que a gente não precisa vir ao culto para ser igreja. Quando estamos juntos, estamos reunidos em unidade, mas a igreja somos nós. Lá, ei, olhe para cá. O certo é você trazer o avivamento de lá para cá. Amém ou não amém? Me diga a definição de culto. Digo, Romanos 12, 1 e 2. Apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto culto didático, culto pedagógico, culto carismático, culto coinonático, culto eucarístico. Me explica, pastor. Sim, olhe para mim, crente. Culto pedagógico, batistas e presbiterianos fazem. É o culto que a palavra é o centro. Culto carismático é o nosso culto pentecostal, com ênfase nos dons. Culto querigmático, querigma, proclamar, falar, pregar, é o culto evangelístico. Culto coinonático, comunhão, coinonia, é o culto da igreja primitiva. Mas sabe qual é a melhor definição de culto que tem? Culto é você. Por isso ele fala, apresentem como sacrifício santo, perfeito e agradável. O culto somos nós. Aleluia. No capítulo 14, caminhando para o fim, o profeta Zacarias abre a boca no capítulo 14, escute isso. E diz assim: eu vi, olha a visão, Jerusalém cercada, não dava para sair, sitiou, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. O profeta viu, pastor Moisés, Cristo, nesse mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, interligando Marcos capítulo 13. A Bíblia diz que de repente um pé, ou melhor, os 2 pés pisaram no monte, e o monte se fendeu no meio. No capítulo 42 ao 44 do livro do profeta Ezequiel, o Senhor Jesus leva o profeta lá em Jerusalém. Ele estava na Babilônia no ano de 580 e pouco. E o profeta é levado em espírito numa visão até o templo, esse templo que você está ouvindo aqui. Sabe o que é interessante? Que ele começa a dar todas as medidas do templo. É só você ler lá no livro. E o templo que ele dá a medida não bate nem com o templo de Salomão, nem com o templo de Zorobabel, nem com o templo de Herodes. Como assim, pastor? Não entendi. As medidas que bate a visão de Ezequiel é o templo do Messias. Ou seja, é um templo sempre eterno que não poderá ser destruído e que eu e você iremos morar lá, na Nova Jerusalém.
Apocalipse 21, 1 e 2. E viu o novo céu e nova terra e a nova Jerusalém que descia adornada. Amém ou não amém? Olha para mim. Aí o profeta olha uma porta, tem 12, ele olha uma, porta do Oriente. E ele diz assim, está vendo essa porta? Ela permanecerá fechada, porque eu, no meu filho, entrei por ela. E só vai abrir quando Cristo Jesus voltar. Sabe o que os muçulmanos fizeram? Pegaram um cemitério e plantaram bem na frente da muralha. Porque eles sabem que judeu não toca em coisa morta. E falaram assim, os judeus dizem na Bíblia deles, que quando o Messias dele voltar, ele vai entrar por essa porta. Então vamos plantar um cemitério aqui, que eu quero ver se ele vai passar. Mal eles sabem, pastor Moisés, que tem uma profecia bíblica que diz assim, que quando Cristo voltar, quem está morto, ressuscita. Quem está enterrado na frente ali da porta dourada, vai falar assim, seja bem-vindo, a paz do Senhor, entra Nazareno, entra Messias, segura, deixa eu terminar, olha para mim. Só que agora, escute, Jesus não está voltando mais num jumentinho. Quer ver para você da glória? Olha como é lindo, só falo se você da glória é essa. Não é para mim, é para ele, só falo se você da glória. Olha para cá, olha que coisa linda. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer algo tremendo. Ele vai dizer assim, Coríntios, Romanos 11, 12 e 13, ele diz assim, se a vinda dele em carne, irmão, Cristo não veio com 1% do seu poder, ele veio vazio. Tudo que foi feito foi por intermédio do Espírito. Se a vinda dele em carne já resultou em salvação para o mundo, imagine agora que ele vai voltar em glória. Não, você não entendeu, não é possível. Em nome de Jesus, olhe para mim. Quando Cristo voltar agora, ele não volta mais na natureza humana, num jumentinho frágil. Ele volta com um cavalo branco, com uma multidão de anjos. O céu vai se rasgar. Segura, ainda tem mais. Escuta só. Aí Paulo abre a boca e fala assim, toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar. Mas pastor, tem 1 bilhão de hindu lá na Índia, não interessa, vai ter que dobrar o joelho e a língua vai ter que falar que Cristo é o Senhor. Tem budista, tem islâmico, tem sikha, tem tudo, não interessa. Só chega diante dele, se dobrar o joelho e dizer que ele é Senhor. Lá vai. A cada 7 segundos, uma pessoa contaminada com o vírus da AIDS no planeta Terra. Viu? Se Jesus não voltar daqui com 20 anos, vai faltar leito para aidético. Água potável tem data marcada para acabar. Cidades do litoral, países como o Japão, cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis vão desaparecer, camada de ozônio. A cada 4 horas morrem não sei quantas crianças na África. A natureza dando todo tipo de sinal que você precisa dizer, olha, Jesus está vindo. Segura. E ainda tem crente que está brigado com outro. Eu acho que Jesus está revelando. Ainda tem crente que está com briguinha com a irmã que senta do lado. Olha para ela, olha crente, obedece que eu estou com autoridade aqui. E diz assim para ela, Jesus está voltando. Conserta o teu altar, te consola com essa palavra. O mestre está vindo buscar a sua. E para terminar a mensagem, eu quero ler um texto com vocês. Apocalipse capítulo de número 22. Abre a Bíblia, por favor. Se você quiser ficar com raiva, fique da Bíblia, que é ela que vai falar. Bora ver se tu tem coragem. Capítulo 22 do Apocalipse. Aleluia. Versículo de número 14. Eu vou ler o 15 e o 14 e o 15. Quem encontrou, diga amém. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas 15. Deixa o texto pregar para ti, De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a... Agora os crentes pensam que pecado é só pecado de conotação sexual. E o que tem de crente mentiroso no nosso meio
o que tem de crente mentiroso no nosso meio. Não é brincadeira. E Cristo está dizendo: para lá não vai. Por quê, pastor? Regeneração é um ato secreto de Deus que Ele opera na tua vida. E em quem o Espírito já fez isso, ele se parece com Cristo. Ele anda como Cristo, vive como Cristo, faz as obras de Cristo e imita Cristo. Hoje, cadê os jovens? Os jovens da nossa igreja querem imitar a Anitta e o Neymar. Olhem para cá, vou pregar e não quero voltar não. Olhem para mim, presta atenção. A menina está aqui, o rapaz está aqui pregando, se encanta pelo dom. Dom não é caráter, Sansão que o diga isso. Aí o jovem está aqui na autoridade. Pela infinita misericórdia de Deus, Deus nos usa porque nós estamos no mesmo barco, todo mundo é pecador. Aí o jovem está aqui pregando e a moça está aqui. Ah, Jesus, é esse meu varão. Aí a moça está aqui cantando, afinado, num agudo, num grave. Aí o jovem está aí. É ela, Jesus, a minha varoa. Casa, um ano depois, está separado. Escândalo. O evangelho pede poder. Por quê? Porque está casando com dom. Quer saber se é um bom marido? Vê se obedece pai, mãe e pastor. Se obedecer pai, mãe e pastor, serve para casar contigo. As meninas não querem jovens de oração, não querem jovens que oram. Para elas eles são quadrados, elas querem do mundo. Ainda vem com esse papo de Satanás dizer: ah, eu vou ganhar primeiro para mim, depois eu ganho para Cristo. É mais fácil tu ir para lá para o mundo junto com Ele. A Bíblia fala que julgo desigual não é de Deus. Deus anda na luz, e quem está na luz não pode viver nas trevas. Segura, agora não se sabe quem é quem. Olhe para mim, tinha um jovem lá no 40 horas. Pastor Moisés já foi lá, conhece, já pregou na igreja do pastor Assis várias vezes. Ele estava todo apertadinho. A roupa não mede santidade de ninguém, não mede, mas ela dá uma deixa de quem é quem. Olhe para mim, ele estava todo apertadinho, calça coladinha, cabelo de manga chupada, tudo. Olhe para cá. Aí o ladrão encostou ele na parede, pastor Moisés, falou: me dá teu celular. Olhe para mim, escute isso. Aí ele pegou e falou assim: não me rouba não, que eu sou crente. Olha o que o ladrão falou para ele: tu é crente com esse cabelo? Lá vai, jovens, vou estreitar para vocês, porque eu amo demais vocês. Olhe para mim. Quer imitar alguém? Imita Jesus, não fala mal de ninguém. Quer imitar alguém? Imite Abraão, imite Jó, imite Moisés, imite Paulo. É nós que temos que ditar regra para o mundo, e não ir buscar lá e querer colocar aqui dentro. Levante a sua mão e eu libero uma palavra profética nessa noite aqui. Aleluia! Deus está levantando pessoas compromissadas com a sua palavra, que não tem medo de perder a agenda, que não tem medo de obreiro que fica com cara feia no púlpito. Deus está levantando uma geração para fazer a diferença nesses últimos tempos. E se você é essa pessoa, abre a tua boca e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Fique de pé. Vem Jesus, vem Jesus, diga. Se é verdade, adore a Ele nessa noite. E vem Jesus, e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, levante a sua mão, vai. E só em Ti confiarei.
e um dia voltará. Segura. Tem alguém que quer voltar para a igreja nessa noite? Pastor, estou afastado. Estou afastada. Eu quero fazer uma nova aliança com Cristo, ou aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu quero orar pela sua vida. Para terminar com chave de ouro. Se tem, sai do seu lugar e vem rápido. Deus conhece a tua necessidade e você também. Eu quero, pastor Narciso. Não estou bem. Pode vir. Cadê a segunda? Você pode dar um glória a Deus por isso? Ainda tem mais. Eu quero orar pela sua vida. Eu preciso fazer uma nova aliança com Deus hoje. Pode vir. Ó, Jesus salva, irmão. A palavra, ela tem poder. Ela tem poder. Eu não preciso revelar o teu CPF para te saber que é Deus que falou contigo. Oh glória. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pode vir, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Levante a sua mão mais alto que você puder e cante comigo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é, oh Senhor, é sim. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou. O Senhor nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve